Conforme anunciamos mais cedo, são 9 horas e 17 minutos, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Coronel Cássio Araújo de Freitas, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para conversar comigo, com a Thaís, com a Sônia, com o Cláudio e principalmente com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Coronel, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aqui, destinado aí uma parte do seu tempo para conversar sobre segurança pública conosco. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de divulgar o trabalho da nossa instituição. Estamos aqui à disposição de todos vocês. O que aconteceu ontem lá na Cracolândia, já que o Lucas Josino trouxe as informações para nós aqui, a polícia teve que agir porque os usuários de droga colocaram fogo na rua, foi isso mesmo? Aí que começou a confusão por lá? Tudo começou pelo seguinte, né? Nós tivemos uma informação de que uma pessoa discou 190 para avisar que havia sido roubada e a viatura ela foi até lá, a equipe foi até lá para fazer o patrulhamento, a busca por esse bandido, por esse criminoso, e identificou lá um indivíduo em atitude suspeita e foi fazer a abordagem. Durante essa abordagem, isso aí foi o gatilho para que aquele grupo de pessoas que ficam ali, os dependentes químicos, iniciassem aí uma agressão contra os policiais e começassem a atear fogo em lixo que estava ali nas imediações. Nós tivemos a informação de que a prefeitura ela acumula o lixo ali para recolher pela manhã, faz as varrições, isso aí acabou facilitando a galera ali, aquele pessoal, a atear fogo. E daí nós tivemos essas cenas. A polícia teve que intervir com agentes químicos, né, com granadas, que a gente chama de os nossos agentes químicos, e para fazer essa dispersão, o bombeiro pôde chegar até o local para poder apagar os incêndios, os focos de incêndio, e na sequência nós tivemos o registro dessa ocorrência. Não tivemos policiais feridos, não tivemos veículos incendiados, não tivemos nem pessoas também da comunidade ali feridos, mas tivemos esses focos de incêndio que geraram essas imagens aí que nós vimos. É verdade que nós temos uma decisão judicial que impede a Polícia Militar de abordar usuários de drogas na Cracolândia? Não. Eu acho que vamos explicar um pouco melhor isso aí. O policial ele pode abordar sim uma pessoa que estiver em atitude suspeita, né? Seria o fim do mundo não fazer isso, né? Exatamente, até porque o cidadão ele pede isso para a polícia, claro, né? Olha só, olha como começou isso aí. Eu falei, a pessoa discou 90 e falou que foi roubada. A polícia chegou em poucos minutos para atender essa ocorrência. Se a gente não fizer isso, em que pé que fica a nossa cidade, não é verdade? Então, nós vamos criticar aqui, o senhor pode ter certeza disso, né? Porque se o cidadão é roubado, chama a polícia não vai... Não, exatamente. Então a polícia se faz presente, nós temos ações de presença lá, é bem interessante que se diga isso, são ações que não são ações recentes, nós estamos intensificando essas ações, é verdade, mas elas não são recentes, isso acontece já há anos. Então, tanto é que nós agora, esse semestre, nós tivemos uma queda, por incrível que pareça, né? As pessoas têm uma percepção um pouco diferente por causa da divulgação desses fatos emblemáticos, mas nós tivemos uma queda dos indicadores criminais ali no centro, né? Nós tivemos uma diminuição de 14% de furtos e roubos na capital de celulares. Então a gente trabalha em cima desses números, né? Sabemos que temos essas questões emblemáticas, como aconteceu ontem, tem um apelo visual que é inegável, né? O pessoal pôs fogo no lixo acumulado lá, aparecem algumas cenas, mas em termos de números, nós estamos caminhando para uma melhora bem consistente. Sim, o Cláudio está chamando aqui para fazer uma pergunta, mas só queria insistir com o senhor. Existe mesmo alguma decisão judicial que restringe de alguma forma o trabalho da Polícia Militar nessa área da Cracolândia ou isso é um mito? Não, isso não é. A decisão que nós tivemos contato com ela é uma decisão, assim, na nossa visão, bastante equivocada, porque ela não entende o trabalho policial. O trabalho policial é focado em indícios verdadeiros, em fatos, não em perspectivas. Então, o trabalho policial é bem técnico ali na nossa área. Nosso policial que trabalha ali são policiais diferenciados, eles conhecem a área em que eles atuam, muita gente experiente ali. Então, nós vamos continuar o nosso trabalho para proteger o cidadão.
Comandante, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Essa questão da Cracolândia deixa todos os brasileiros, de uma maneira geral, indignados, né? Porque são décadas de problemas sem solução. E são muito incômodas também, particularmente incômodas, as imagens que de vez em quando aparecem de policiais observando a cena. Estão ali viciados, estão ali muitos vagabundos, traficantes, não é? E a polícia fica apenas observando a cena como se estivesse impedida, de alguma maneira, de agir, de atuar. E quando age, e isso é tão... aparentemente, né, para quem está de fora, para quem não vive o problema, da perspectiva policial, certamente é outra percepção. Mas para quem está de fora, fica parecendo que, por exemplo, aconteceu isso ontem, porque a abordagem policial tem sido episódica, né? Porque, afinal de contas, o que eu queria saber do senhor é exatamente isso. De que maneira a PM pode assegurar aqueles cidadãos que moram ali, aqueles cidadãos que tiveram suas vidas destroçadas, gente que investiu a economia da vida inteira para comprar ali um apartamento, comprar uma casa, investir no negócio, gente que há décadas tem lá negócio estabelecido, está abandonando a região, a área, falido, quebrado, endividado, simplesmente porque o Estado não teve condições de protegê-lo. Ele paga impostos, sustenta uma estrutura do Estado caríssima e, no entanto, o Estado não o protege. E o Estado, entre todas as suas instituições, né, incluindo a polícia, a questão de segurança pública. Eu queria que o senhor refletisse sobre isso. O que dizer àquelas pessoas que não são viciadas, que não são traficantes, mas são obrigadas a estar ali, porque não tem outro caminho, senão morar ou trabalhar naquela região. O que dizer a essas pessoas? Muito obrigado pela pergunta, ela ajuda a gente a esclarecer mais uma vez aí essa questão da Cracolândia. É uma questão antiga já, infelizmente. Caminhamos aí para quase 40 anos dessa questão. Ela está numa dinâmica nova aí recentemente, na nossa visão um pouco mais intensa, né? Porque os usuários ali, os dependentes químicos, eles estavam concentrados e a partir de algumas operações que foram feitas aí o ano passado, no segundo semestre, esses usuários eles se dispersaram um pouco mais. Isso aí dificultou o trabalho da Polícia Militar no que diz respeito à prevenção de crimes. Mas a nossa atuação vem dando certo, né, como eu disse. Mas, você falou assim, pela nossa perspectiva, é complicado também, viu? Porque o problema da Cracolândia não é um problema de origem de segurança pública. A gente nunca pode esquecer isso. Nós não estamos falando de uma questão de território, né? Nós estamos falando de uma questão de pessoas que são dependentes químicos e que não têm tratamento, né? Eles não recebem o tratamento. Então nós estamos falando de uma questão de saúde pública, de assistência social e de outros programas públicos. O governo do estado de São Paulo vem enfrentando de uma forma muito corajosa, ao meu ver, pois assumiu para si essa responsabilidade, embora declaradamente colocou o seu vice-governador do estado para atuar diretamente nisso. Então isso é uma forma de demonstrar a responsabilidade com que o estado enfrenta o tema. É um tema que não atinge apenas a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, que é a sua parte mais visível, o seu ente mais visível, mas atinge a todos nós. Eu tenho a percepção que enquanto nós não tivermos a questão não enfrentarmos a questão das internações compulsórias, ou qualquer nome que você dê, mas que você leve essas pessoas para um tratamento sério e perene, nós vamos ter a persistência desse problema. Vamos resolvê-lo na área de segurança pública? Pode ter certeza que sim. Nós estamos fazendo muito trabalho intenso, investimentos. E assim, em segurança pública, o que você faz agora começa a ter resultado em 3 meses, mais ou menos. Essa é a nossa experiência. Mais ou menos em 3 meses, viu, comandante? Você... Perdão. O senhor falou uma coisa muito importante, que era justamente essa minha pergunta, sobre internação compulsória, que é uma grande polêmica, né? A gente até criticou aí muitas ações do Ministério Público, porque esse assunto não está sendo discutido com franqueza à população, e nós aqui na Rádio Bandeirantes, nós temos tocado exatamente nesse ponto. E o senhor, quer dizer,
além do ofício do senhor, que é a segurança, que é um problema de saúde pública, eu gostaria de saber, os agentes do senhor reportam pessoas viciados pedindo ajuda para sair da vida, quer dizer, pessoas que não conseguem, mas querem sair, e existe um lado social que está impedindo isso de ser feito? Não, assim, quando a pessoa... Existe... Bem interessante a sua pergunta, porque ela entra dentro de algo que normalmente não tem muita visibilidade, né? Quando a pessoa ela procura a polícia, ou mais ainda, os órgãos de assistência social, que são muitos que operam ali, e ela tem essa consciência e pede isso, ela é atendida imediatamente. Bem bacana a sua pergunta aí. O sistema de atendimento ali é bem intenso. Eu sei porque eu conheço bem ali os órgãos que funcionam ali, são, aliás, alguns no próprio local. Só que, como você falou, depende da pessoa ela ter essa iniciativa. Essa é a questão principal do que nós estamos falando. Eu conversava esses dias aí com um amigo meu, que é um coronel da Polícia Militar, especializadíssimo no trabalho e na segurança dessa comunidade, que é o coronel da FARA. Ele me falava que as pessoas que estão sob tratamento, elas não podem ficar nem em lugar que tenha teto, porque em determinado momento elas acham que vai cair em cima delas. Então, como é que uma pessoa que está nesse estado de situação, nesse estado de consciência, ela vai erguer a mão e pedir tratamento? Então, é um fato, o nó, ele se encontra justamente aí. Enquanto nós, como sociedade, não só apenas como polícia, nós não enfrentarmos esse nó, nós vamos ter dificuldade em dar uma resposta técnica e uma resposta saudável para essa questão. Mas não é por conta disso que a Secretaria de Segurança Pública ela para, muito pelo contrário. Como eu disse, nós estamos intensificando as abordagens lá no entorno, porque também esse clima de desordem ele acaba favorecendo outros pequenos delitos que acontecem com intensidade ali. Estamos trabalhando nisso e estamos conseguindo cair alguns indicadores, mesmo com esse cenário aí um pouco ácido que nós estamos enfrentando. Aliás, quem está aqui no nosso estúdio hoje é o comandante-geral da PM de São Paulo, Coronel Cássio Araújo de Freitas. E eu queria perguntar para o senhor, coronel, ainda emendando naquilo que o Cláudio Humberto tinha colocado, porque eu acho que esse é uma oportunidade aqui da gente esclarecer para o nosso ouvinte, para nós todos, como se dá a ação da Polícia Militar nesse ambiente do centro de São Paulo, especificamente ali nos polos de consumo de drogas, que tem migrado de um canto para o outro, agora aparentemente mais concentrados na região da Santa Ifigênia. Já passaram pela Júlio Prestes, já passaram pela Praça Princesa Isabel, é o tal do fluxo, não é? Sim. Porque muitas vezes os ouvintes nos relatam aqui, era isso que o Cláudio Humberto colocava também, até a perplexidade da gente visualizar uma área dominada pelo tráfico, com pessoas consumindo na luz do dia, céu aberto, às vezes cenas de tráfico acontecendo também, e o policiamento da área no entorno, aparentemente sem tomar nenhum tipo de ação. Qual é a orientação que chega para as tropas que atuam nesse lugar dificílimo de atuar, que é a região central da cidade, principalmente na Cracolândia, quando se deparam com uma cena como essa? Qual é a abordagem? O que chega ali na ponta final da tropa da Polícia Militar? Bom, vamos lá. São algumas ações que nós realizamos ali, preventivas. Primeiro são as prisões de traficantes. As prisões elas continuam, temos feito grandes progressos, não só a Polícia Militar como a Polícia Civil também, prendendo traficantes que levam droga para esses ambientes. A distribuição desses ambientes, como foi feito, como eu citei, ela acabou dificultando um pouco esse trabalho, mas as prisões continuam e nós tivemos um aumento nessas prisões. Então, prisão de traficante é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a presença policial através de operações. Como você disse, sempre você vai ter ali, você observa a presença de um policial naqueles locais. O policial, a ação do policial, não existe uma ação do policial em desfavor do usuário que está naquela situação ali de rua. Isso não é um serviço de segurança pública, é um serviço de assistência social. Mas nós fazemos a presença. Onde tem fluxo, onde tem presença e concentração, sempre haverá policiamento. Então o policiamento acompanha essa dinâmica. E agora nós começamos uma dinâmica nova semana passada, que é com a presença de aproximadamente 80 equipes de motos,
por turno de serviço naquela região, atuando naquela região. Por que motos? Porque quando uma pessoa diz com 90, o tempo de resposta da motocicleta, do policial que trabalha com motos, é muito menor. Então, nós estamos, esses êxitos que eu tenho falado aí, de mais prisões, aumentamos de 53% o número de prisões nos últimos 2 meses, é por conta dessa velocidade no emprego com motocicletas. Então, isso tudo vai contribuindo para manter a situação contida e não impedindo que ela se alastre para o restante da cidade. Coronel, a instalação de câmeras nessa região, no centro de São Paulo como um todo, ajudaria no trabalho da segurança pública, essas câmeras de segurança? Porque a gente teve esse anúncio feito recentemente, a Justiça barrou, o Ministério Público entrou na história e a polícia é favorável a câmeras de monitoramento para ajudar na identificação do local desses roubos? Excelente a sua pergunta, muito obrigado. E olha só, a Polícia Militar, ela abriu uma licitação, estamos com uma licitação aberta, para instalarmos ali só no centro da cidade 600 câmeras. Nós vamos instalar câmeras em outros lugares do estado de São Paulo. Nós vamos blindar o estado de São Paulo, as nossas rodovias. Com essa licitação, ninguém entra nem sai do estado de São Paulo de veículo sem ser monitorado. Isso vai ser muito legal, tá? Isso está dentro de uma política do governo chamada Muralha Paulista e nós já estamos licitando essas câmeras, a licitação está aberta. Dessas câmeras que nós estamos licitando, 600 delas são para a área central de São Paulo. E por que a polícia precisa disso? Para qualificar a informação que chega para o patrulheiro. Não adianta só ter a câmera. A Polícia Militar, ela compreende que não adianta só você ter a câmera. Você tem que ter uma capacidade de responder aquela demanda lá no terreno, onde as coisas acontecem. Então, nós vamos investir nas câmeras, porque nós precisamos dessas informações, inclusive para combater o tráfico de drogas. Essas câmeras são câmeras inteligentes, está constando isso na licitação. Ou seja, ela tem capacidade de monitorar placas, tem capacidade de monitorar pessoas e através de um trabalho de inteligência, nossa intenção é chegarmos aos traficantes, até mesmo aos microtraficantes. Que ali nesses ambientes, a grande questão são os microtraficantes, né? Aquele traficante que ele, num trabalho de formiguinha, ele coloca 200 gramas ali, 100 gramas de droga para levar, porque ele não faz nada o dia inteiro mesmo, a não ser isso. Então ele fica nesse vai e vem aí, e depois quando ele é preso, aí ele alega que aquela droga é para consumo próprio. E a legislação brasileira tem protegido muito o usuário de droga. Então, nessa proteção, acaba favorecendo o trabalho do traficante, do microtraficante, do traficante formiguinha. Mas que é especialmente danoso para esse tipo de dependente químico. Né? Especialmente danoso. A gente está vendo... Perdão, desculpa. Não, por favor, conclua. Só para concluir, e assim, ele impacta a segurança pública da mesma forma que o grande traficante. Claro. É uma ingenuidade acreditar que o microtraficante ele faz parte aí de uma camada que não prejudica a segurança pública. Muito pelo contrário. É o efeito cumulativo dessas pessoas que traz esse grande dano. E nós vamos combater da mesma forma. Coronel, a gente está vendo aqui na tela do Band News TV uma notícia que foi trazida logo no comecinho do jornal hoje aqui, que é a ação da Prefeitura de retirar a barraca das ruas de São Paulo. A gente viu uma imagem agora há pouco, né, dessa operação e vimos alguns policiais militares. A polícia está junto com a Prefeitura nessa ação, a Justiça derrubou a liminar que impedia, né, a retirada dessas barracas, principalmente do centro de São Paulo. Como é que vai ser essa operação? Bem, essa é uma operação da Prefeitura e a Polícia Militar ela apoia as ações da Prefeitura, porque nós entendemos que quanto mais organizado for o ambiente, isso não é uma doutrina apenas da Polícia de São Paulo, isso é uma doutrina internacional. Quanto mais organizado o ambiente, menos pequenos delitos nós teremos. E quanto menos delitos pequenos nós tivermos, também teremos menos delitos graves. Essa é uma lógica que acontece em todo mundo. Essas barracas também são usadas pelo tráfico, coronel? Elas são usadas também, porque, como eu falei, o microtraficante, ele entra dentro daquela comunidade ali. Ele manobra dentro daquela comunidade. Ele acaba utilizando também, não tem dúvida.
O senhor dizia que a lei brasileira hoje é leniente em relação ao usuário de drogas. Não há um consumo, uma quantificação na lei a respeito do que é considerado consumo próprio e o que é considerado tráfico, não é? A Justiça tem decidido de que forma, nesses casos? Existe algum parâmetro? Porque muitas vezes a gente, como já tinha dito aqui o Cláudio Humberto, se depara com o consumo de drogas hoje, a céu aberto, na luz do dia, e a gente se pergunta se, escuta, tudo bem? Isso pode? O que é isso? Essa é uma tendência da legislação, é uma tendência antiga já da legislação, realmente não fala em quantidade de gramas, até porque são várias drogas, né? E o consumo varia em termos de quantidade. O que se leva em consideração é a forma como ela está condicionada, a vida pregressa daquela pessoa, se ela já foi presa por tráfico de drogas. É uma série de condicionantes aplicadas ao caso concreto. Via de regra, essa análise mais suave sobre o tráfico, sobre o microtráfico, ele prejudica a sociedade de forma geral, porque isso aí acaba sendo um incentivo econômico para aquela atividade ilícita. Coronel, um dos maiores medos que as pessoas têm hoje de sair de casa é em relação a isso aqui, ó. Sair de casa com o celular. Tem gente que já tem até o celular do bandido, né? Por mais incrível que isso possa parecer. Tem informações bancárias, a nossa vida tá dentro desse aparelho, né? Eu não tenho mais carteira, meu documento tá aqui. Se eu perder o celular, eu vou ter um trabalho danado, não sei nem por onde começar. Nem me fale. Como é que a polícia faz, né, para tentar coibir esses roubos e furtos de celular? Quando que as pessoas vão conseguir sair de casa com segurança em relação aos smartphones, hein? Bom, nós atuamos com alguns eixos principais aí. O primeiro eixo é o eixo da orientação, né? O celular, ele vem ganhando cada vez mais valor agregado. Então, você tem celular de 6 mil, 7 mil reais. Isso muito valor agregado para um objeto que as pessoas colocam no bolso. Nós, homens, colocamos no bolso ali, meio à vontade, né? A gente não tem aquela preocupação. Então, é bem interessante e a gente deixa a vida no celular, né? Como você falou bem. E não só pelo valor do próprio objeto, mas pelos acessos que aquele objeto pode dar para um criminoso organizado, né? Então, nós temos quadrilhas organizadas em recepcionar os aparelhos furtados ou roubados e, na sequência, ter acesso à sua base de dados e às suas senhas ali para ter acesso a contas e etc. E gera também um outro tipo de criminalidade que é o chamado Pix, né? Ou os Pix, a criminalidade do Pix e também a criminalidade do golpe do amor, né? Que, na verdade, o camarada ele faz aquela extorsão mediante sequestro ali muito rápida, ou melhor, faz a tomada do aparelho justamente para ter acesso às suas contas bancárias. Enfim, então a gente parte de uma orientação. A outra parte é a melhoria no nosso tempo-resposta e na nossa atividade de inteligência. Isso tem dado retorno? Tem. Agora, nesse primeiro bimestre, com essa nova estratégia, nós fizemos cair em 34% o número de furtos e roubos de celulares no estado de São Paulo. E na cidade de São Paulo, 14%. É um trabalho de formiguinha também, sabe? Que nem o pessoal fala muito do roubo e furto de celulares aqui no centro de São Paulo, como você falou. Mas olha só, o maior número de furtos e roubos estavam, sabe onde? Avenida Paulista. Não? Não é nem na Avenida Paulista. Essa análise aí, ela foi uma análise territorial. Eu tenho que entender o crime como um fenômeno. Sabe onde que estava? Mulheres sendo roubadas de manhã. 5h30 da manhã, mulheres saem nos pontos de ônibus, exatamente. Nós fizemos um trabalho nos pontos de ônibus. Nós temos um programa de policiamento com motos chamado RPM, que fica nas companhias de polícia lá do seu bairro. Esses policiais começaram a entrar mais cedo, 4h30 da manhã, para poder ir fazer o patrulhamento nos pontos de ônibus. Foi não só essa, né, mas esta foi uma das ações que fez com que esse número caísse.
Né? Para o grande público, as pessoas falam lá na Avenida Paulista, mas percentualmente tem caído lá também um pouco. Está concentrado lá? Está. Já estamos com estratégia para a Avenida Paulista, Avenida 9 de Julho e algumas outras que foram citadas recentemente em pesquisas da própria Secretaria de Segurança Pública, que tem divulgado e tem dado essa transparência importante para todos nós. Estamos. Mas, assim, esses delitos que estão fora do radar das pessoas comuns também entram no nosso e a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. Comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Cássio Araújo de Freitas, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Coronel, muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Pela visita, pela conversa. Obrigada, até uma próxima. Coronel. Agradeço muitas perguntas, muito obrigado. Contem conosco e com a Polícia Militar. Estamos à disposição. E vai dar certo. Rede Bandeirantes de Rádio.